Boa tarde, pessoal. Bem-vindos a mais um Rascunhos Econômicos. Eu sou o Léo. Bem, no vídeo de hoje nós vamos tratar de economia política, né? De interesse nacional. Por que esse tema? Eu já fiz um vídeo sobre isso, né? Das tarifas de 50%, né, que o Trump aplicou contra o Brasil, né? E ele fundamenta mais do que em comércio internacional, né? Porque todas as cartas que ele vem mandando para os outros países, né? Deixa eu dar a data, né? Foi no dia 12, no dia 11, se eu não me engano, né? Foi no final da semana passada, né? De julho. Todas as cartas que ele vem mandando, agora em julho de 2025, ele vem mandando para os países e ele fala para o México e para o Canadá, ele falou da questão comercial para o Canadá, mas da questão do fentanil, né, do fentanil, que é tráfico de substâncias ilícitas, né, que o Canadá não vem reprimindo na parte da fronteira canadense, e isso afeta a população americana. Por isso, os Estados Unidos está utilizando tarifas para forçar o Canadá a tomar alguma atitude. E contra o México, ele diz que o México não está fazendo o suficiente para evitar que na América do Norte se instale os cartéis, né, mexicanos. Apesar que o México já está trabalhando muito, tal, ele mordeu e assoprou, né? Mas para os outros países, basicamente, para a União Europeia, ele falou apenas de questões comerciais, para justificar o aumento das tarifas. E contra o Brasil, vocês sabem muito bem, ele citou temas eminentemente de política interna. Tá? E depois ele citou temas comerciais, que o Brasil não trata os Estados Unidos com it's not fair enough, né? Não é justo. Né? Ele não falou isso na carta, mas ele fala que o Brasil não vem tratando o comércio americano há décadas de uma maneira justa. Né? E aí o pessoal falou, não, mas os Estados Unidos têm superávit comercial com o Brasil. Mas eu entendo que são questões tarifárias, não tarifárias. Léo, você vai fazer um vídeo de novo sobre os Estados Unidos? Não. O que eu quero falar é de economia política. Né? Vocês vejam, por que é importante a gente entender o que está acontecendo? Bem, importância não tem. Eu não sou deputado, nem pretendo ser. Eu não sou senador, nem pretendo ser. Não sou presidente do Brasil, nem pretendo ser. Eu não sou um grande exportador. Eu não presto consultoria para grandes exportadores. Eu não sou filiado a nenhum partido político. Né? Então, o que me interessa? A mim, curiosidade. Né? Curiosidade intelectual, digamos assim. Mas por que é importante nós entendermos as coisas? Porque é sempre bom saber onde nós estamos. Né? É importante ter os pés na realidade. Né? Então é importante saber o que está acontecendo. Às vezes sim, às vezes não. Mas esse tema é um tema interessante. Mas, Léo, muitos empregos vão ser destruídos por causa disso. Então, é importante nós sabermos o que está acontecendo para talvez resolver esse problema. Então, sempre que vocês verem alguma coisa de economia política, uma política econômica, né, é importante nós entendermos o seguinte. Né, por que essa decisão foi tomada? Veja, essa decisão de colocar 50% sobre as tarifas brasileiras, ela prejudica quem, do ponto de vista dos Estados Unidos? O Brasil. Veja, o Brasil não existe, assim como não existe os Estados Unidos, não existe a Rússia, não existe Cuba, né? Nesse sentido de que não existe a Cuba ou a Espanha, o que existe é o Reino de Espanha, o que existe é a República de Cuba, o que existe é os Estados Unidos da América quanto Estado. Né? A República aqui, quando eu digo o Reino de Espanha ou a República de Cuba, eu digo que existe o Estado, né? A organização. Né? Em Cuba, uma república. Na Espanha, um reino. E no Brasil, uma república também, uma república federativa. Nos Estados Unidos é o Estado, né? O Estado Federal americano. Veja, então, o que existe é o Estado, que é o aparelho burocrático. Existe o aparelho burocrático estatal. E em cima do aparelho burocrático estatal, ou vamos colocar primeiro o que é, depois nós vamos falar onde está cada coisa, certo? Nós temos aqui a elite. O que é a elite? São as pessoas que possuem poder. O poder, o único poder que existe é o poder letal. Né? Mas numa sociedade de ordem liberal, você tem o poder econômico e você tem o poder militar, certo? Se eu conseguir fazer a espadinha, assim, né? Você tem o poder econômico e você tem o poder militar, certo? Parece uma espada isso? Bem, você tem o poder econômico, você tem o poder militar. São os dois únicos poderes que existem? Não. Você tem, né, o poder de influenciar, você tem o poder intelectual. Aqui, Léo, de onde você tirou isso? Platão. Muito bem. Aqui nós temos três poderes. Não é os três poderes da República, mas nós temos a elite militar, a elite econômica e a elite intelectual. Normalmente, a elite intelectual, ao longo da história, a elite intelectual
fornece à elite militar uma razão, uma ideologia, um projeto. E a elite militar subjuga a elite econômica. Normalmente é isso. Tá? Na ordem liberal, né, a elite econômica subsidia e influencia a elite intelectual a legitimar a política econômica. E, através dos impostos ou da organização do próprio Estado tomado pela elite econômica, você tem a subordinação da política da elite militar. Nos Estados Unidos sempre foi assim. Né? Léo, mas existem muitos americanos, muitos presidentes americanos foram militares. Sim, mas a elite militar dos Estados Unidos é uma elite aristocrática. São famílias aristocratas dos Estados Unidos que vão para a vida militar. Tem um filme muito interessante, é de Bang Bang, né? É um filme faroeste. Agora eu esqueci o nome. Mas naquele filme eles mostram, né, que eles estavam no final da destruição dos povos indígenas americanos ali na fronteira com o México. E aquele filme se passa 15 anos antes da Primeira Guerra Mundial. O exército americano é um exército ridículo. Desculpa a expressão, mas nos anos 1900 aquilo ali era uma guarda. Né? Era um exército de cavalaria. Léo, mas não existe mecanização. Tudo bem, mas era um exército de cavalaria. Era uma guarda que estava ali nos territórios indígenas e que sofria para enfrentar grupos armados a cavalo indígena. Muito bem. Vocês vejam que também as relações naquele filme, que agora de olvidar o nome, né? Agora eu não lembro o nome, mas você vê ali que as pessoas que iam para a força militar dos Estados Unidos eram pessoas que eram filhos de famílias aristocráticas, que não podiam continuar na aristocracia de Washington ou da capital do estado, e foi levado para West Point. Isso é o exército americano depois da Guerra Civil, até um pouco antes da Primeira Guerra Mundial. Então você vê que nos Estados Unidos, né, o Estado americano, o interesse nacional dos Estados Unidos é dado pela intelectualidade dos Estados Unidos, que tem uma relação simbiótica com a elite econômica dos Estados Unidos. Quando um camarada, agora com esse negócio de internet, agora não, né, mas nos últimos 10 anos que fortunas da internet foram feitas, essas pessoas quando ficam milionárias através dos negócios de internet ou de qualquer coisa muito inovadora, já são pessoas da academia. Já são pessoas formadas em Stanford, em Harvard, nessas grandes universidades americanas que fazem uma startup e ganham muito dinheiro. Essas pessoas se cercam de intelectuais dessas universidades e aí você faz a panelinha da elite política. Né? Você faz uma miscelânea entre política, entre elite financeira e elite intelectual nos Estados Unidos. E a elite militar se subordina a eles. Ela é subordinada à elite financeira e à elite intelectual, até pelos grandes contratos que existem no setor público americano. Não estou falando nada de corrupção, mas existe sim uma simbiose, um pouco tanto quanto complicada, entre o topo das Forças Armadas norte-americanas e a elite econômica. Léo, o que você está falando? Estou falando o seguinte: por que foi tomada essa decisão dos 50%? De onde veio isso? Os Estados Unidos está passando por muita transformação no governo Trump e tal, né? E o Trump voltando agora, ele se sentiu traído pela elite política dos Estados Unidos, né, desses 4 anos que ele não era presidente, né, que o Biden ganhou dele. Ele já acha que ele não perdeu, já tem tudo isso. E ele tem na cabeça dele de que ele foi traído pela elite política dos Estados Unidos. Então, de uma certa forma, Trump está agindo para minar a própria elite política dos Estados Unidos. E ele está num trabalho, veja, aqui que entra economia e economia política. Trump está trabalhando para replaçar, para substituir a elite econômica dos Estados Unidos. Como assim? Léo, você está falando besteira. Os grandes financistas, essas famílias, né, essas coisas até mitológicas ou distópicas. Veja, sim. Mas com a política econômica dos Estados Unidos se modificando para não ser mais um importador nato e agora colocar tarifas para subsidiar a dívida pública dos Estados Unidos também, não esqueçam disso, para trazer novamente os empregos mais braçais para os Estados Unidos, substituir esses grandes empresários financistas de importação nata, né, trazer da China, essas coisas, ele quer substituir de uma determinada forma. Eu acho que aí não é o Trump que pensou isso. Ele quer substituir para que tenha uma nova elite ou novos empresários proeminentes dentro dos Estados Unidos. Num ciclo de poder em que converse com a democracia dos Estados Unidos.
da forma que ela é feita hoje. Da forma que ela é feita no distrital. Então você trazendo as fábricas para os condados, esse tipo de coisa. Léo, e como isso conversa com o Brasil? Não é tão simples, mas veja. Todo mundo sabe que no Brasil nós temos uma dicotomia. Né? Desde a época que não havia dicotomia, sempre se falava, não, existe uma dicotomia, né? PT, PSDB. Né? A gente tem que entender o seguinte, qual é o projeto nacional do Brasil? Né? O projeto nacional brasileiro se chama democracia. É esse, sim. Esse é o projeto nacional brasileiro. Quais foram os intelectuais que fizeram isso? Faro, vai embora, Celso Furtado, o Chico Buarque também, mas o pai dele, né? Eu esqueci o pai dele, né? Sérgio Buarque de Holanda. Toda uma intelectualidade, Léo, intelectualidade de esquerda. Veja, toda uma intelectualidade que veio do movimento modernista, né? E de outras influências além do modernismo. Mas veja, o comunismo também e o socialismo. Porque teve gente também que foi lutar na Espanha, né, na época da Guerra Civil. Então, veja, o modernismo e o comunismo do tipo soviético era visto como o comunismo e o socialismo do tipo soviético, né? Era visto como moderno também, né? Então, veja, o Brasil de hoje vem, né, a visão democrática, o que mantém o Estado, o que mantém, né, o interesse nacional, o goal, né, em inglês, né, não o gol de futebol, né, mas o objetivo das elites brasileiras hoje. Das elites brasileiras hoje. E elites, do ponto de vista financeiro. Não, do ponto de vista financeiro, nem tanto, né? Aqui eu vou mostrar uma diferença, tá? As elites do ponto de vista financeiro e as elites do ponto de vista intelectual no Brasil hoje, né, ela tem o gol democrático da década de 60. É a visão de Brasil feita pelos intelectuais brasileiros no começo do século XX, até 1960, 1970. Com uma revisão, né, na democratização, evidentemente. Mas é isso. O Brasil é isso. Tá? Distribuição de renda, justiça social, a composição com as elites financeiras locais, né? Em todos os lugares, não é só no Nordeste, não é só no Norte, em São Paulo também. E a gente tá vendo com isso aqui. Tá? Isso é o panorama econômico político do Brasil. Léo, por que você contrapôs com os Estados Unidos? Por quê? Porque a elite intelectual brasileira... Léo, isso é canal de economia, você tá falando de elite, intelectual, essas coisas. Não, veja. Quem toma as decisões de economia política no Brasil hoje? Ou quem toma as decisões econômicas políticas de um país? São as elites. Não, Léo, é o povo. Tá bom. Tá bom. Quem toma as decisões? São as elites. A elite intelectual brasileira, né, ela tem uma mistura, né, de França com China. Tá? Essa China aqui é influência dos estudantes brasileiros da década de 60 e 70, muitos que tomaram em armas na época da ditadura militar, e que hoje são professores, são políticos, né? E você tem uma nova geração também. Essa elite intelectual brasileira quer moldar o Brasil à China, desenvolvimento, e mais com uma moralidade francesa. Isso aqui, a elite intelectual brasileira tem um molde francês desde a Revolução Francesa. Tá? Isso aqui é cristalino. A elite intelectual brasileira nunca gostou dos Estados Unidos. Nunca teve muita proximidade. Léo, teve sim, porque veja, a Constituição Brasileira de 1880 da Proclamação da República, 89, se não me engano, via uma visão de mundo dos Estados Unidos, tal. Sim, tinha. Mas era a visão iluminista. Era a visão republicana e a visão positivista. Positivista francesa, evidentemente. Muito bem. Léo, por que você está falando tudo isso se nós estamos falando de economia? Porque quem toma as decisões? Quem fala o que é certo e errado? É o mercado. Veja, o mercado brasileiro é uma coisa meio complexa. Você tem o grande empresariado brasileiro, que é um empresariado que é totalmente alinhado a essa intelectualidade. E aí eu estou falando de bilionários e CEOs e chefes de empresas, das maiores empresas brasileiras. Porque a exemplo do que acontece nos Estados Unidos, quando esse camarada começa a ascender e ganhar muito dinheiro, a elite o abraça, convida para jantares, para esse tipo de coisa. E olha, eu estou falando tudo do ponto de vista normal, legal.
tá? Não estou acusando ninguém de nada, do ponto de vista legal. Um artista começa a se destacar, ele já é chamado para ciclos de amizade, de relacionamento empresarial, esse tipo de coisa, é normal. E a intelectualidade brasileira é de uma linha franco-chinesa. Francesa e chinesa. Tá? Mas você vai falar, não, Léo, que absurdo. Veja, o grande empresariado é o empresariado que mais se alinha às visões francesas de mundo. E eles não têm nada contra a visão econômica chinesa de desenvolvimento, mas eles têm contra o planejamento central, tá? Chinês. Porque o grande empresariado é meia dúzia, e é meia dúzia mesmo de bilionário e dono de grandes impérios no Brasil. E você tem os empresários influentes, principalmente do agro. O agro brasileiro é mais voltado ao interesse é mais influenciado pelos Estados Unidos e pela intelectualidade dos Estados Unidos e numa aliança com o grande empresariado, não o grande empresariado, mas os interesses, né? Porque eles são grandes exportadores e, mais importante, o agro brasileiro, não me entendam mal, mas o agro brasileiro nunca foi abraçado por uma intelectualidade que existisse no Brasil. O agro brasileiro, e aqui nós não estamos falando nem de grandes empresas, de pessoas bilionárias, mas de pessoas trabalhadoras que têm uma renda maior do que o resto do Brasil, são pessoas muito influenciadas por culturas de massa. E elas sendo muito influenciadas por cultura de massa, a intelectualidade, né, a intelectualidade brasileira rejeita esse pessoal, porque eles são vistos como atrasados. E esse pessoal, se sentindo rejeitado e pisado na cabeça durante 20 anos, começaram a rejeitar essa intelectualidade. Muito bem. Mas, sem pão não viverá o homem, mas também sem pensar não viverá o homem. Né? Não existe espaço vazio. Esse pessoal, né, junto com empresários de regionais e de médias e pequenas cidades, né, que também vêm do dinheiro que veio do agro, ou são do ramo de varejo, esse tipo de coisa. Estou simplificando muito aqui, mas vocês vão entender onde eu quero chegar. Ele é um pessoal também que também tem uma visão voltada para os Estados Unidos como por cultura de massas. Por quê? Porque a alta cultura que existe na sociedade brasileira é uma alta cultura do tipo francês, né? E a cultura política, né, não é que é do tipo chinês. Esse pessoal não leu os novos socialismos asiáticos. Esse pessoal não leu Mao Tse Tung, a maioria. Mas a praxis e a forma que é feita, eles entendem que, até vindo um pouco por cultura nem tanto de massas, né, para os planejadores públicos, das formas que deveria ser feita. Mas esse pessoal aqui, ele é mais influenciado pela cultura de massas. Ele sendo mais influenciado pela cultura de massas, é um pessoal que tem mais apreciação pelo American Way of Life. Aí você vê pautas de armas de fogo, toda essa pauta de segurança pública. Léo, mas o Brasil tem 500 mil homicídios a cada 10 anos. Sim, sim. Isso é um problema muito grande que esse pessoal não sabe resolver. Veja, a elite intelectual brasileira não apresenta soluções para o povo, e a elite financeira brasileira que se preocupa com isso é só os grandes empresários brasileiros que não fazem parte da elite. Creme de la creme. São pessoas importantes, são pessoas relevantes, mas não são quem manda, quem decide. Eles têm grupo de pressão, eles têm lobby no Congresso, eles têm tudo. Mas não são eles que decidem. E eles são muito sensíveis ao bolso, não do ponto de vista de corrupção, não estou falando disso, em nenhum momento desse vídeo estou tratando de corrupção. Estou dizendo o seguinte, eles são muito sensíveis ao bolso, de que maneira? Quando o Trump me coloca 50% de tarifa, ele está atingindo esse pessoal ou esse aqui? Esse aqui. 30 anos deste pessoal rejeitando este, acaba quando a burguesia, vamos dar nome aos bois, quando a pequena burguesia rural e industrial financeira do Brasil leva no bolso por culpa do Trump. Então, o interesse nacional brasileiro, que foi moldado desde 1960, né? Inclusive, eu vou deixar o link aí na descrição do livro do Lira Neto, o primeiro livro a primeira biografia, a primeira parte, né, o primeiro volume da biografia dele do Getúlio Vargas. Leiam esse livro. Tá? Tá aí o link na descrição, vocês podem encontrar de outras maneiras, mas vocês comprando por esse link aí da Amazon, um link de afiliados,
vocês ajudam o canal. Então uma pequena comissão vem para nós. Mas leiam esse livro de qualquer maneira. Tá? Veja, o que eu estou desenhando aqui, eu quero... esse vídeo eu acho que nem vai ser um grande sucesso. Qualquer coisa eu deixo apenas para membros. Mas isso aqui é economia política. É você saber o que está acontecendo. Veja. No Brasil, né, não estou falando mal de eleição, não estou falando mal de democracia. Não. Mas o importante, né, são as elites. O povo... Léo, isso é marxismo, mais ou menos. O povo é conduzido pela ânsia das elites. E quando uma elite, né, e você tem a elite 1 e a elite 2, né, a 1 e a 2, tá? A elite 1 quer ir para um caminho, a elite 2 quer ir por outro caminho. Quem convencer melhor o povo ganha. Qual o nome disso? Eleição. Elegendo, você escolhe entre duas elites ou entre a composição de diferentes graus de comprometimento com aquela elite. Mas veja, o interesse nacional, e aqui, voltando plenamente para a economia política, o interesse nacional de política econômica é um interesse que não é composto pelo povo. Ele é eleito, na melhor das hipóteses, né, eleito no sentido de escolher, né, pelo povo via eleição. Mas quem compõe o projeto nacional são as elites. Léo, quais elites nós temos no Brasil? A elite militar brasileira está descartada. Não existe mais. Léo, não sei o que tal, a última pá de cal está sendo jogada, não existe mais elite militar brasileira. E isso aqui é inadmissível. Por quem? Pelo próprio povo brasileiro. O povo brasileiro entendeu de que ele não quer mais isso. Léo, não sei o que, não quer. Não quer. Tenha certeza. Tenha certeza do que eu tô falando, eu não quero entrar na política do dia a dia. Mas eu estou falando do ponto de vista de... Léo, você é economista, você está falando de ciência política. Eu estou falando de política de... economia política. Né? E a economia política tem que identificar os agentes. Né? Tem tanto historiador, tem tanto cientista da computação, tem tanto engenheiro falando de economia, que eu entendo que para eu explicar economia política, eu preciso falar um pouco de ciência econômica. Tá? Eu não tenho nenhum título acadêmico de ciência econômica. De ciência econômica eu tenho. Eu não tenho nenhum título acadêmico de ciência política. Mas isso aqui é para você entender a política econômica. Até porque no Brasil, né, e depois, porque nós vivemos na ordem liberal, né, eu já fiz um vídeo grande sobre isso, o pessoal não gostou. No Brasil, e no Ocidente como um todo, e até no Sul Global, ou o que vocês querem, no Sul Global não. Por isso que o Brasil não é Sul Global, tá, gente? Porque no Sul Global a economia se submete à política. Tá? No Brasil, política é economia. Isso é uma coisa importante. Né? O Brasil, assim, ele se iguala aos países ocidentais. Nos Estados Unidos, eles têm um planejamento de sociedade. Né? É o American Way of Life, que já acabou também, mas é o Destino Manifesto. Né? Aí você tem os neocons, você tem os democratas, mas American First. De qualquer maneira, né? Mas como isso vai ser feito? A União Europeia tem o projeto para a paz. Né? Uma paz burocratizada, medida e calculada. Né? Que é o ápice da Revolução Francesa, né? É a tecnocracia europeia. Essa é a visão de mundo da Europa. E para isso é economia. Economia é estúpido, né? Mas no Brasil, né, até pela elite intelectual brasileira já ter quase 80 anos, né, não ter uma renovação. Léo, mas você não viu esse intelectual, esse, aquele? Bicho, nós não temos um Sérgio Buarque de Holanda. Nós não temos um Jorge Amado vivo. Não tem. Se tem, mil desculpas. Se você é o novo Mário Ferreira dos Santos, certo? Se você é o novo Darcy Ribeiro, se você é o novo Oswaldo de Andrade, né, me desculpe, mas eu não te conheço. Né? Dê uma olhada aí quem tá na Academia Brasileira de Letras. Não tem mais. Né? Mas muito bem. A economia hoje é sinônimo de política. O Estado brasileiro deve prezar pela boa administração econômica para a distribuição de riquezas. E toda política para a criação de riquezas é visando a distribuição, para um negócio chamado justiça social. Veja.
Até o pessoal do agro, até as elites econômicas de classe média, média, nas frestas de São Paulo, né? Ou aqueles industriais de Santa Catarina, do Rio Grande do Sul. Né? Eu não estou falando de grandes bilionários, estou falando de pessoas que. Ninguém é contra a justiça social. Ninguém é contra que o Estado possa fazer política econômica. São muito poucos. Por quê? Porque hoje se entende que política é economia. Não, veja, a política também é para a saúde. Né? Tá, então é para a boa administração dos recursos para manter a saúde. E todos os argumentos, veja, todos os argumentos dados de qualquer política feita por um governo é justificados. Não, mas você não sabe quantos empregos isso gera. Não, veja, nós vamos fazer isso aqui porque isso gera não sei quantos mil empregos. Não, nós vamos proibir o sal de cozinha, né, um saleiro na mesa de um restaurante, porque o SUS vai economizar não sei quanto por causa disso, daquilo. Nossa, nós temos que aumentar a natalidade nacional, porque senão daqui a um tempo não vai ter dinheiro para produzir. Veja, é tudo dinheiro, bicho. Vocês são um bando de dinheirista. Léo, mas o que o Estado tem que fazer? Veja, o que é o Estado? O Estado é a reunião de pessoas, que, por definição, a elite, que decidem os rumos daquela polis que está sendo gerida. Todos os rumos que vocês querem gerir é econômico. Léo, você está falando que você tem que administrar toda a vida da pessoa? Não, mas você pode chegar e falar o seguinte: olha, nós aqui, como uma reunião dos sábios, né, o conselho que vai administrar esse território, ou esse tipo de coisa, nós temos algum limite que nós não podemos ir. Por quê? Porque o problema no Brasil também é que faz o seguinte: só sobrou o Estado. Só existe o Estado. Isso também é da modernidade, por isso que o Brasil é o seguinte. Só sobrou o Estado. Né? A autoridade paterna, e veja, eu não estou falando do ponto de vista, mas o que eu digo é o seguinte, né? Como a sociedade se administrou durante um milênio, né? Foi rompida na Revolução Francesa. Depois da Revolução Francesa, eles, com o Código Civil, casamento civil, esse tipo de coisa, né? O Código Civil Napoleônico, né? Você tem 200 anos até que você tem a ordem liberal atual. E depois disso, você tem a diminuição das famílias e você tem a dissolução do poder familiar e social e de vizinhança e de religião para um poder estatal. Por quê? Porque a única coisa que está unindo as pessoas e a única coisa que une os brasileiros era futebol e novela, né, das 8 horas. Agora a única coisa que está unindo os brasileiros é a economia. E todos os problemas sociais brasileiros, as pessoas justificam isso ser um problema ou justificam não ser um problema falando argumentos econômicos. E você pode pensar, Léo, mas realmente esse é o único motivo. Leiam, eu vou deixar o link aí na descrição também, O Caminho de Servidão do Hayek. Eu vou deixar o link na descrição também, tanto do Caminho da Servidão, como o livro do Lira Neto sobre o Getúlio, né, a biografia, como esse livro que eu vou deixar, A República de Platão. Eu vou deixar esses links na descrição. São livros, é um link afiliado da Amazon, né? Comprando por esse link, você nos dá uma pequena comissão e isso ajuda a manutenção do canal. Tá? Leiam tudo isso. Tá, Léo, mas eu entrei aqui para falar da política. Veja, os Estados Unidos está no momento de modificação do status quo da política americana. Por quê? Porque houve um shift, né, na intelectualidade dos Estados Unidos. Coisa que não houve no Brasil. Eu sei quem vocês estão pensando, mas corrente não houve. Por quê? Porque não houve pessoas o suficiente para manutenção. E eu não estou falando que isso é bom, não estou falando que isso é ruim. Mas, do ponto de vista acadêmico, do ponto de vista de legitimidade, não conseguiu se modificar. Muito bem. Nos Estados Unidos, não. Nos Estados Unidos você começa a ver muitos trabalhos acadêmicos, institucionais, e aí entra a briga do Trump contra Harvard e outras universidades, e a expulsão de estudantes estrangeiros. O que é isso? Isso se chama poder. Poder é ocupar espaços. Então, os Estados Unidos estão passando por um shift, por uma mudança de poder. No estamento burocrático e nos postos intelectuais. Os empresários vão mudar também? Com o tempo eles vão mudar, mas, meu amigo, você mudando a intelectualidade e você mudando o estamento burocrático, o dinheiro vai, né? Não tem nada mais covarde que um burguês. Léo, é mentira. Aquele pessoal lá que era
bolsonarista roxo até semana passada ficou com medo de 50% e já mudou. Veja, e isso não tem nada de coisa política. Eu estou querendo dizer o seguinte: eu estou falando de economia política, mas eu não estou fazendo juízo de valor. Eu estou falando o seguinte: não tem nada mais covarde que um burguês. Né? E aqui eu estou chamando o agro de burguês também, porque é no sentido político, no sentido de economia política. Né? Não de concepção que o burguês é comerciante, não. Mas no sentido de estamento, de classe social, com visão, com nomenclatura comunista, mas não tem problema, porque você pode chamar também do camponês trabalhador, né, do ponto de vista platônico da palavra. Léo, você é comunista falando desse jeito? Não, gente, por incrível que pareça, é uma análise com ciência social platônica, vamos dizer assim. Tá? Se vocês lerem a República, vocês vão fazer todas as ligações que eu estou fazendo aqui. A burguesia brasileira viu 50%, correu. Não, nós vamos para o nacionalismo, para o interesse nacional. Por quê? Porque a burguesia louca. Agora eu vou usar um termo bem comunista, bem marxista. A burguesia nacional brasileira está se opondo à burguesia dos Estados Unidos, ou o estamento burocrático americano. Por quê? Porque eles têm que se juntar ao Estado brasileiro para que o Estado brasileiro os defenda. Por quê? Porque o único poder que existe é o poder de eliminar alguém. Não vai haver nem guerra, nem isso entre Brasil e Estados Unidos. Evidentemente que não. Até porque. Né? Mas evidentemente que não. Mas o que eu quero dizer é o seguinte: o ente estatal tem muito mais força do que 1 milhão de empresários. Então, é importante para nós entendermos, né, desse ponto de política, de economia política, e aqui eu já finalizo, de que os Estados Unidos está passando por uma modificação da harmonia entre suas elites. E é uma coisa muito interessante, porque os Estados Unidos nunca teve ruptura institucional. Muito bem. Então é mais um movimento. O Brasil não. O Brasil já teve uma série de rupturas. O Brasil começa com uma ruptura institucional. Os Estados Unidos começou com a Revolução Americana, mas a Revolução Americana fundou um Estado. Né? E era... ele fundou um Estado. Né? O Brasil foi uma ruptura, você só transformou um reino em um império. Né? Um reino integrante de Portugal você transformou num império. Mas enfim, você manteve a elite que existia antes da independência, e essa elite continua até hoje. Leiam o livro do Lira Neto, a biografia, cujo link está na descrição. Tá? Comprando por lá, eu sempre tenho que falar isso, no YouTube me penaliza. Comprando por lá, vocês recebem uma comissão. Eu recebo, vocês não, eu recebo uma comissão, mas leiam de outra forma. De qualquer maneira, vocês não querem dar dinheiro para mim, ou procurem uma forma legítima, evidentemente. Procurem na internet alugando, fazendo uma determinada forma legítima aí. Leiam esse livro. Porque aí vocês veem o seguinte, que quem manda no Brasil é o mercado financeiro, é a Faria Lima. Veja, a Faria Lima, né, que é interessantíssimo, né, porque Faria Lima é o nome do brigadeiro Faria Lima, que era um militar. E ele foi colocado para tomar conta da elite quatrocentona paulista, que era contra, né, o regime em voga na época. Se eu não me engano, o fim do regime de Getúlio. Agora eu não lembro, posso estar falando besteira. Mas ele era um militar. Eu não sei se ele foi eleito ou se ele foi interventor, mas não importa. E ele acaba como nome de rua, que é o Centro Financeiro Brasileiro, né, desse momento. Mas veja, Faria Lima é o mercado financeiro. O mercado financeiro não é a burguesia. O mercado financeiro são os banqueiros. A burguesia é produtiva. Ah, mas banqueiro pode ser burguês? Pode, mas o mercado financeiro é uma parte da burguesia que se distancia da burguesia e que é o banqueiro. A burguesia em si são os produtores, os donos de... a forma que se produz no agro brasileiro você pode chamar de burguesia, mas normalmente a burguesia é rural, né? A gente pode chamar assim. O mercado financeiro mantém a burguesia refém. Veja, o mercado financeiro não foi afetado por essa política do Trump. O mercado financeiro tanto faz. Quem está pressionando é a burguesia, coisa que a burguesia não pressiona faz 20 anos. É interessante a nova dinâmica de distribuição e de manutenção e de interesse econômico na economia política brasileira nesse momento. Então, quando você falar de economia política, você sempre veja o interesse nacional e qual é o grupo de interesse e de que forma ele faz o poder. A burguesia produz, a burguesia comercializa, mas os intelectuais fazem política pública e o Estado implementa. A implementação do Estado sempre se deu via militar, hoje se faz de via judiciária, né? Porque existe o império da lei. Muito bem. Mas no fundo, é isso. Tá? Eu acho que vocês não vão gostar desse vídeo, mas de qualquer maneira, curtam, inscrevam-se, tornem-se membros, nos sigam no canal Telegram, os links estão aí na descrição e no X, tá bom? Caso vocês gostem disso aí, deixa no comentário que eu continuo o assunto ou deixo só para membros, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus.